Uma viagem pelo caminho de Santiago de Compostela, a peregrinação por mais de 300 quilômetros do caminho francês, desde León até Santiago. Uma jornada de 15 dias de caminhada, renovação de fé, coragem e paciência. Esta foi a experiência vivida pela executiva de viagens corporativas, psicanalista, professora e escritora Viviane Martins, a Vivi, que eu recebo para uma boa conversa neste novo episódio do podcast Outra Visão. Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 144 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Não sonhe a sua vida, viva seus sonhos. Esta frase que a nossa entrevistada leu no início da peregrinação pelo caminho de Santiago de Compostela a acompanhou durante a caminhada e ela leva para a vida. Pela segunda vez, a mãe do Caio, a psicanalista pós-graduada, professora, palestrante, escritora, empreendedora, viajante profissional e CEO da Academia de Viagens, Viviane Martins, a Vivi, embarcou para uma experiência pessoal introspectiva, para ouvir o coração, como ela diz, ao fazer a peregrinação do Caminho de Santiago. A primeira vez foi em 2019, quando fez sozinha um trecho do caminho português e percorreu 120 quilômetros em 6 dias. Neste ano, em abril de 2024, ela desembarcou em León, na Espanha, onde iniciou a peregrinação. Desta vez, acompanhada e pelo caminho francês, em uma caminhada de 315 quilômetros em 15 dias. Durante a nossa boa conversa, ela compartilhou sua experiência nesta jornada, destacando a beleza natural da trilha e as paisagens exuberantes. Falou da importância da preparação física, do cuidado com os pés, da alimentação e do uso de equipamentos corretos, como botas, meias e acessórios. Ela também falou sobre a peregrinação como um momento valioso de crescimento pessoal, reflexão e aceitação, e revelou encontros curiosos e divertidos ao longo da caminhada. E como não poderia deixar de ser, também falou sobre sua área profissional e fez uma análise sobre o atual cenário e os desafios enfrentados pelo mercado de viagens corporativas. Ai, como sempre, não posso deixar de convidar você para prestigiar o canal Outra Visão no YouTube, se inscrever, deixar o like neste e em outros episódios. Também fica o convite para você visitar o nosso site www.podcastoutravisão.com, nos acompanhar no Spotify e em outras plataformas de áudio, assim como no Instagram. Para achar é fácil, é só digitar Outra Visão. Já vai começar a nossa jornada pelo caminho de Santiago com Viviane Martins no episódio 144 do podcast Outra Visão. Vamos assistir? Divirta-se! Alô, Viviane Martins! Tudo bem com você, Viviane? Tudo bom, querido? Que saudade. Bom Ah, te ver depois de 4 anos. depois de 4 anos.
Viviane, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse novo convite e por prestigiar este podcast desde o início. Pessoal, eu queria registrar aqui que a Vivi, ela prestigia o podcast Outra Visão lá desde o comecinho. Ela foi a terceira entrevistada aqui do podcast Outra Visão. Episódio 3, gravado em julho de 2020. Um episódio maravilhoso, né, Vivi? Que você conta um pouco da sua trajetória profissional, também pessoal. Então, Exatamente. eu queria agradecer muito a você pelo carinho de prestigiar aqui este meu projeto aqui desde o início e passado quase 4 anos, retornar aqui para a gente atualizar as conversas e você me contar um pouco das suas andanças aí pelo mundo. Mas antes da gente começar a conversa, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Você é natural do Rio, certo? Mais ou menos. Aí a história já começa. Eu, na verdade, nasci em Florianópolis, Santa Catarina, mas meu pai foi transferido quando minha mãe ainda estava grávida. Então, só aguardaram o meu nascimento e eu vim para o Rio de Janeiro. Por isso, eu me considero carioca. Ah, com certeza. E a essência, né? E toda a criação, toda a história de vida passa pelo Rio de Janeiro, né, Vivi? Exatamente. Eu sou uma carioca, né, que foi meio criada no Rio, no mundo, em São Paulo. Então, eu costumo dizer que eu fiquei na Dutra, porque a maior parte da minha existência eu vivi em São Paulo. Ah, e, pessoal, eu convido a todos, então, a ouvir o episódio 3 com a Viviane Martins, ela conta a história de vida dela muito legal e inspiradora. Eu mesmo já ouvi algumas vezes essa entrevista, porque eu sou fã dos meus entrevistados, das minhas entrevistadas. Então, eu ouço mais de uma vez todas as entrevistas. Mas hoje, nesse episódio 144, eu convidei a Viviane para ela contar sobre uma experiência incrível que ela viveu recentemente, de uma viagem que ela fez, que foi o caminho de Santiago de Compostela. Vivi, eu não vou me alongar muito aqui na pergunta, porque eu quero ouvir sobre a sua experiência e vou compartilhar aqui alguns vídeos, algumas imagens aqui para a nossa audiência assistir. Me conta um pouco sobre essa sua experiência de fazer o caminho de Santiago de Compostela. Um prazer estar aqui com você de novo, mais uma vez, né? Mas Caminho de Santiago de Compostela. Bom, eu venho aí há alguns anos na minha vida, acho que há mais ou menos uns 20 anos, nesse caminho que é um caminho de autoconhecimento, um caminho de a gente poder ficar um pouco mais em silêncio, sair um pouco do caos da vida cotidiana. Então, eu sou uma pessoa muito agitada, que trabalho muitíssimo, né? Você sabe, estou sempre agitando por aí. Adoro o meu ofício, mas também gosto muito de ouvir meu coração. Então, o Caminho de Santiago de Compostela entrou na minha vida em 2019, quando eu decidi que eu ia fazer uma parte do Caminho de Santiago, porque o caminho inteiro são 800 quilômetros, né? Uhum. E aí você pode fatiá-lo da maneira que você quiser e da maneira que você se inspirar, vamos dizer assim. Então, eu em 2019 estava na Holanda e eu ia para a Holanda, na verdade, e eu decidi que eu ia pegar um tempo livre de uma semana que eu tinha e ia fazer um pedaço do caminho de Santiago de Compostela, que era o caminho de português que vai pelo centro, né? Então, eu peguei esse caminho e fiz 120 quilômetros, foram 6 dias. Eu fui sozinha naquela época, e eu, hoje em dia, eu costumo dizer que eu tomei tanta chuva na cabeça, porque eu caminhei 6 dias na chuva, eu peguei final de outubro, começo de novembro, que eu acho que isso me preparou para eu ficar mais forte para a pandemia, porque na pandemia nós todos precisamos
exercitar a nossa parte mental, a nossa força, a nossa coragem, os nossos medos. Então, eu acho que tudo que eu passei naquele caminho, né, de Santiago português, pedacinho dele, Uhum. me fortaleceu. Agora, Hã? eu decidi que eu ia fazer outro caminho em 2024. Eu queria fazer um outro pedaço, que era o pedaço do caminho francês. Vivi, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente mostrar o mapa e você explicar um pouco e a gente visualizar esse caminho, essas estradas que eu tenho muita curiosidade e deve ser muito interessante. Então vamos aqui, ó. Ó, deixa eu ver se você já está vendo a tela aí. Estou vendo. Olha que loucura, eu nunca tinha visto assim no Google Maps. Então, Será que ele mostra o caminho ou ele mostra a mostra. estrada? Você vai me orientando aqui que eu É eu só vou. você colocar Leão para Santiago de Compostela. Tá. Pelas contas dos peregrinos, isso daria 315 quilômetros, né? Alguns falam 310. Se você olhar na soma do que você caminhou, às vezes dá muito mais, porque Ah, os caminhos, às vezes, a gente faz algum desvio, vai e volta, às vezes se perde, se né? eu colocar Então, aqui na mas ele, rota, se eu colocar assim na rota, é, caminho. Santiago de Compostela. Olha De só. Leão, Espanha, até Santiago de Compostela, eu acho que ele vai te dar. E o interessante é que você, durante o caminho, também tem várias alternativas de caminho dentro do caminho. Olha lá, estamos aqui, então. É isso mesmo, Vivi? Exatamente, é isso mesmo, né? Como Então. você pode ver, é um caminho que tem Uau! muitas subidas, é um caminho que a gente sobe em grandes altitudes. A gente passa pelo Cebreiro, por exemplo, que depois dos Pirineus na França, né, é o segundo ponto mais difícil do caminho, porque as subidas são íngremes, e a maioria das subidas tem muitas pedras, etc. Então, Que é nessa região aqui, assim? Nessa área. não, você sai de León, não, a gente deve ter chegado bem mais para o meio do caminho. Eu acho que o Cebreiro a gente alcançou mais ou menos no sétimo, oitavo dia do caminho. O caminho foram 15 dias. Aqui, ó, Cebreiro, tá vendo? Bem na pontinha esquerda, sobe Pontinho lá com o esquerdo. cursor. Vai, pode ir lá para a ponta, vai. Aí, tá chegando, ó. Tá vendo? Aí é o Aqui. Cebreiro. Isso. Ah, Essa é dita por todos os peregrinos, né, pelo caminho, como o segundo ponto mais difícil, porque são muitas as subidas. Então, nós, peregrinos, quando começamos a nos preparar, esse é mais ou menos o fantasma do caminho, porque o Cebreiro, a gente sabe que é uma ladeira íngreme e mais ou menos 13 quilômetros de subida. Então, esse dia eu acho que eu caminhei 22 ou 24 quilômetros, mas desses, 13 eram subida e uma subida com muitas pedras, uma subida que a gente muitas das vezes tem que lançar a mão do cajado e usá-lo, porque quando choveu um dia antes alguma coisa, você tem lama e aí você entra na lama de bota, etc. Mas eu vou te dizer, Paulo, apesar deste caminho ter sido muito mais difícil do que o caminho anterior, é uma exuberância de natureza o tempo todo. A gente passa quase todo o caminho com riachos ao largo, então você vai ouvindo a água e já te falando o porquê para mim do Caminho de Santiago, né? Eu acho que o Caminho de Santiago para mim representa aquele momento onde eu saio do caos da vida, onde eu saio do tititi das pessoas, onde eu saio das cidades
e vou para a simplicidade, né? Eu costumo dizer que é a hora que eu saio do salto alto da minha vida corporativa, dos meus eventos, até da nossa vida social, né? E coloco a minha bota, pego o meu cajado e vou para um lugar onde todas as pessoas têm o mesmo objetivo, que é chegar a Santiago de Compostela. Quem são essas pessoas, você pouco sabe, porque você convive com elas durante vários e vários dias, conhece, com muitos você conversa, com outros você só cumprimenta, com outros você dá risada, com alguns você divide lanche, mas você só sabe geralmente o primeiro nome da pessoa e você só tem esse tipo de relação. Mas existe um carinho muito grande, então, conforme você caminha, todo peregrino que passa ao seu lado, você deseja um bom caminho, né? Isso é default do caminho. E às vezes você deseja um bom caminho e você começa a conversar ou não, né? Uhum. Eu passo muito tempo durante o caminho em silêncio, porque eu sempre digo, né? Não importa se você. Eu fiz o primeiro sozinha, o segundo eu fiz acompanhada. Eu vi vários grupos de amigas, eu vi pai e filho, você vê vários formatos, mas não Uhum. importa o formato, o caminho é individual, sabe? O caminho é muito você com o seu coração, os seus pensamentos, seu ócio, né? Sua observação. Mas é muito especial. Ô, Eu já estou com Vivi, vontade de voltar. voltará, com certeza, com Com certeza. certeza. Vivi, aqui a gente observando no mapa, apareceram duas opções aqui saindo de León. Lembrando, pessoal, León na Espanha, né? Esse é, É é isso. aqui. É, tem aqui esse que tá todo marcadinho aqui, azul, que é uma trilha mais por baixo e uma por Por cima. Astorga. Uhum. Isso, você veio por qual Eu fui nesse por baixo, que eu acho que deve ser o caminho oficial, que né? tem cheio de É, marcaçãozinha aqui já, né? isso, Ponferrad, exatamente. Todos esses lugares são os lugares onde a gente passa e vai parando. Eu caminhei, em média, 22, não, 22 não, acho que de 24 a 26 quilômetros por dia. Esse caminho tem muitas ladeiras e muitas pedras. O caminho português também tem, mas ele não tem tantas pedras. Pelo menos a parte que eu fiz do caminho português não tinha. Eu achei esse caminho bem mais difícil, mas achei ele muito lindo e muito surpreendente. E, como eu te disse, uma natureza exuberante, né? Você vê montanhas com neve. Então, assim, é uma coisa incrível. Como eu peguei agora o início da primavera, estava lindo, porque estava começando a florescer tudo. Então, foi uma experiência realmente incrível, eu E acho. a escolha da época do ano que você foi, que foi agora março, abril, foi isso, né? Eu fui no dia 13 de abril. 13 de abril. A escolha Isso. dessa época do ano, você que escolheu, é uma época que é mais, que é melhor fazer essa caminhada? Tem alguma. O que que você podia falar assim sobre a escolha da época do ano para fazer essa caminhada? Olha, Paula, eu te diria que a época do ano melhor é aquela que você não pega um tempo ameno e não pega a chuva. Eu vou te dizer que desses 15 dias, eu peguei um dia e meio de chuva, quase dois. Peguei exatamente os dois últimos dias. E eu brincava porque eu falava a cada quilômetro do último dia, que era o 15º dia, eu falava, São Pedro, só mais um quilômetro sem chuva, porque eu queria muito chegar a Santiago sem chuva. E isso tem uma razão, porque quando eu chego a Santiago, eu quero poder curtir na praça, olhar para a igreja, me tacar no chão, deitar no chão,
homenagear meus pés, que foram eles que me levaram até lá, sabe? Tirar minha fotografia com meu pé e ficar deitada curtindo aquele momento. E com chuva, isso não ia rolar. E foi assim, uma véspera de dia inteiro de chuva, e o dia do caminho, do último dia, não tinha tanta chuva, sabe, Paulo? Ah, Foi muito bom. ô Vivi, eu gostaria de saber com a questão logística, assim. Você que é da área de viagens, né, e grande experiência em viagens, entende tudo sobre a logística, hospedagem, deslocamento e tudo. Como que é a logística de uma viagem como essa? O que que Ixi, você leva? Onde você dorme? O que você come? Como é que é a questão da água também? Eu tenho curiosidade de saber esses detalhes, assim, de... Enquanto isso, agora também eu vou compartilhar a tela de algumas imagens, tá, Vivi? De algumas imagens do fica à seu Instagram, vontade. é, Legal. que aí Eu vai falando, pode ir falando. Eu vou te dizer, Paulo, que a primeira coisa que eu diria para quem quer fazer o caminho de Santiago é pesquise o que você precisa fazer e comece a fazer isso 6 meses antes, no mínimo. Porque as pessoas falam, vou fazer o caminho, vou caminhar e vou tentar caminhar bastante para. Eu acho que para fazer o caminho de Santiago, como eu brincava com meu companheiro, o Nilson, eu falava para ele, para a gente ir passeando, a gente tem que estar mais preparado do que o caminho, entendeu? Ninguém te conta os perrengues do caminho, todo mundo te conta só a parte boa. Então, o caminho tem muitíssimas ladeiras. Então, a musculação, 6 meses, principalmente de coxa, panturrilha e abdômen, é muitíssimo importante, porque você vai ter que recrutar esses músculos para poder subir as ladeiras com conforto. Hum. A segunda coisa que eu diria é: você tem que pegar todo o material que você vai usar, principalmente o seu pé. Ah, saindo de Lyon, que saudade dessa imagem. Esse é o primeiro dia, o dia da maior emoção, quando você está saindo, e León tem uma catedral maravilhosa, e é aquele dia que você ainda está meio assim, né? Olhando ali, você vê que a saída é sempre 5h30, 5 da manhã, é sempre no escuro, para a gente aproveitar e chegar cedo. Mas o que eu diria é, você tem que prestar atenção e tem que ter muitíssima disciplina já no treino, porque você tem que treinar com a sua bota. Eu não aconselho que vá de sandália, nem a sandália que alguns peregrinos usam, porque a gente coloca muito a bota dentro de lamas, né? Ai, os carneirinhos. Ah, Essas é imagens muito aqui, legal. pessoal, são do Instagram, o Rios da Vivi, que ela autorizou aqui eu compartilhar algumas imagens aqui. E essa é muito legal, essa imagem, hein? É muito legal. Você passa por muitos animais, muitos carneirinhos, você passa por veados, vacas. É como se a gente entrasse num filme, e você fosse para o passado e estivesse passando por lugares de 1800 e pouco, 1900. Essa hora, o Nilson encostou aqui do lado esquerdo e eu não tinha ideia que eles iam se espalhar. Então, eles vêm para cima de você, né? Porque isso tudo faz parte do habitat deles. É muito legal. A gente passa o tempo todo por cidadezinhas assim, pequenas, né? Cidades que variam aí de, sei lá, 20 habitantes para 100 mil habitantes, era coisa rara, né? Então, Ô, Vivi, só as cidades realmente grandes. e para cada dia você tinha então programado um trecho de caminhada com um Porque é local. assim. Isso aí já é assim, tem que ser cravado naquilo ou tem uma flexibilidade ali? Como é que. É isso que eu tenho curiosidade. Então, olha o caminho como é. Tá vendo quanta pedra? Isso aí escorrega muito se você for de tênis, se você for de sandália. Tem peregrino que usa sandália com meia. Eu não aconselho, porque é muito difícil. É ladeira com pedra. É assim,
tem dois tipos de peregrino. Tem o peregrino que eles chamam raiz, que é o peregrino que carrega a sua mochila do começo ao fim e dorme em albergues e que vai parando. Ele tem um plano, mas ele pode mudar esse plano a qualquer hora, né? Eu não faço esse caminho porque eu já passei dos 60 anos e eu não quero esse perrengue. E eu digo que a peregrinação, para mim, é um momento especial para o meu coração, para a minha vida, né? Não é para eu ter uma sofrência. Então, hoje em dia, isso é uma coisa relativamente nova, né? A gente tem empresas que organizam e levam a sua mala. Então, você pode ver que eu carregava mais ou menos uma mochila de 3 a 4 quilos, geralmente o lanche e as coisinhas gostosas e algumas coisas pessoais minhas vinham na minha mochila. E ele tinha uma mochila maior, né, que devia ter uns 6 quilos, que era uma mochila que tinha capa de chuva, tinha uma outra muda de roupa caso a gente pegasse chuva e se molhasse, tinha meias, tinha medicamentos, tinha isso tudo, né? Olha, coisas, uma gaita, coisas que você encontra no caminho. Isso a cada curva que você passa, você dá de cara com alguém ou com, né? Aham, Seja um carneirinho, seja esse cara está no alto, no meio do bosque, gente, no meio da floresta, é a coisa mais linda, porque você vem de longe e você vem ouvindo isso, né? Então, Paulo, a gente. E aí o Nilson é muito bom nisso, né? Ele fez todo um planejamento e ele viu todos os lugares, ele viu todas as quilometragens, o que a gente precisava fazer, e a gente foi reservando os hotéis. Então, você manda essa planilha para essa empresa e ela carrega. Muitos peregrinos raiz, quando eles chegam lá no final, eles já estão tão exaustos que eles começam a comprar esse serviço de mochila, sabe? De carregar. sim. Então, alguns peregrinos que eu conheci que vinham um pouco mais de longe, do mesmo lugar que a gente, já estavam tão exauridos que eles começavam a mandar a mochila e caminhavam ou sem nada ou com uma mochila pequena. Então, isso virou uma prática, né? Peregrinação não é penitência. Ela tem um sentido completamente diferente, né? Agora, nesse caminho eu vi muito mais gente sem mochila do que com mochila grande, sabe? Eu Sim, acho que sim. talvez 40% dos peregrinos ainda sejam raiz e utilizem aquela mochila de 10, 11 quilos, que é insano, sabe? Nossa. E a gente está falando de uma peregrinação que foram mais de 300 quilômetros, né? Isso. Foram Mas eu vou trezentos te e dizer que quinze. eu cheguei super inteira, sem uma bolha. Olha, E assim, é tão gratificante que quando você chega, você fala, quero mais um pouco, entendeu? olha lá, olha o vídeo da Ai, você aqui, ó. essa é a grande homenagem que a gente faz para o pé. Você está vendo esse céu azul? Uma hora depois disso, caiu um temporal porque o tempo estava feio, ó. Isso aí é o dia que eu estou indo para Compostela. Então, assim, o tempo estava muito ruim. E aí, conforme a gente foi chegando, o tempo foi melhorando, porque você tem que usar o seu casaquinho de chuva, aí você usa a mochila, usa a capa da mochila e ainda usa uma capa por cima. Por isso que você fica parecendo um corcunda de Notre Dame, é muito engraçado. Agora, até nesses momentos a gente se ajuda. Teve uma hora que o Nilson, acho que ele estava lá na frente, eu empaquei com a minha capa, veio um outro peregrino, me ajudou a tirar a capa, a gente se ajuda bastante, sabe? Ó, essa é a Catedral de León, é a hora que a gente estava saindo no primeiro dia, é a hora da primeira emoção, né? Quando você A é, partida. tá saindo, né? Muito legal. Ô, Vivi, eu queria entender o seguinte, nesses 15 dias,
foram 15 dias sem interrupção das caminhadas, né? Foi na Isso, sequência, 26, isso. 25, 30 quilômetros por dia. Como é que é no final de cada dia essa recuperação, assim, né? Qual horário mais ou menos que vocês chegavam nesse repouso? O que que vocês faziam para se cuidar para o dia seguinte? Como é que é esses bastidores, assim, né? É. O Então, o tênis, a cuidado meia, aquela história, né, dos cuidados para se cuidado começa preparar. antes, esse lugar é lindíssimo. Você estava me fazendo voltar no caminho, Paulo, maravilhoso. É assim, olha, a gente foi muito disciplinado na construção do treinamento, né? A gente já tinha o nosso objetivo, então a gente tentava treinar pelo menos 5 vezes na semana, caminhadas. A gente treinou algumas caminhadas de ladeira, porque a gente já sabia que ia pegar ladeira, não sabia que eram tantas e com pedra, mas sabíamos que iríamos pegar ladeira. E a gente fazia toda uma preparação antes. Então, você compra meia sem costura, você coloca vaselina no pé. A vaselina é importantíssima. A bota tem que ser um número maior para ela ficar confortável. Eu caminhei muito no princípio com 2 meias, depois começou a me incomodar, eu tirei uma meia e fiquei só com uma. Você caminha com as roupas, você caminha, se você vai usar uma mochila de 3, 4 quilos, você já põe algumas coisas ali para você se acostumar. Você caminha em chuva, em sol. A gente, quando marcava a caminhada de treinar, não importava o tempo que estava, sabe? E não importava, tinha dia que eu acordava para treinar e eu falava assim, ai, não estou me sentindo bem, mas aí eu pensava o seguinte, e se eu não estiver me sentindo bem lá em um dos dias? Eu vou assim mesmo. E aí, durante o caminho é mágico, o caminho vai te curando de várias coisas, né? Você tem momentos difíceis, né, do teu self, mas você também tem momentos de cura ali, que você sai ali meio enjoado, não dormiu direito, acordou não está muito legal, né? Nem todo dia é dia de festa, né? Tem dia que você dormiu melhor, dormiu pior, mas então tem essa preparação. E a gente andava, em média, de 6, 7, 8 horas por dia. Com as paradas, porque a gente fazia questão de parar várias vezes para se alimentar. Por vezes a gente tirava a bota, deixava o pé respirar, passava mais vaselina. Então, assim, você tem todo o que eu chamo de ritual da caminhada para que você chegue. Por exemplo, nós dois não tivemos nenhuma bolha, nós não tivemos nenhum perrengue. Claro que dias o joelho dele doía, eu tive um dia que eu tive cãibra, Hum, porque eu desci a ladeira, você tem que descer a ladeira de zigue-zague, você não pode descer ela reta para não estragar o joelho. Então, tem vários rituais, você tem que beber muita água, se alimentar muito bem, e procurar ir no banheiro onde você pode, porque teve um dia que eu passei, eu acho que 10 ou 12 quilômetros sem achar nenhum banheiro, e eu tinha bebido muita água, e aí eu tive que ir realmente no matinho. Para os homens é mais fácil, para nós mulheres era mais difícil, e estava um pouco frio, então ainda ficava um pouco mais difícil, sabe? Então são os perrengues do caminho. Mas quando a gente chegava no hotel, a gente arrancava primeiro a roupa inteira, né? Tomava um banho, botava o pé para cima, colocava uma havaiana, que ela é fundamental no caminho, e ia se alimentar, porque a gente fazia uma refeição por dia só, né? uma refeição Que mais era completa, assim, né? O café da manhã isso. antes da saída, o que que era? Não tinha 5 e meia da manhã, não tem café da manhã. Então, é engraçado, Paulo, que os peregrinos saem e aí você começa a ver uma lanterninha aqui, um outro peregrino ali, e de repente você vê todo mundo virando para um lugar, você fala, ali tem uma cafeteria aberta. Porque o foco da gente, quando sai de manhã, é achar um lugar para tomar um primeiro café. Mas andar pesado é muito ruim. Então, você está sempre comendo pouco, sabe? Então, a gente, às vezes,
rachava um pão na chapa, não era exatamente um pão na chapa, mas um pão, ou o dia que estava com muita fome comia um inteiro, mas nunca exagerava para poder... A gente comeu muito pão com Ramon, né? Hum, Estamos na Espanha, temos que uhum. fazer como os espanhóis. Mas era aquilo que a gente comia e às vezes demorava, sabe? Às vezes você andava, sei lá, 5, 6, 7 quilômetros sem encontrar nada. Então, eu tinha ali o meu polenguinho, eu tinha o meu clube social, eu tinha a minha água, a gente tinha mantimentos que comia. Quando eu encontrava no dia anterior banana, eu comprava banana. Então, você vai comprando coisas. Às vezes, você está numa cidadezinha que é mais fácil, então você faz sanduichinho para levar. Então, você tem toda uma preparação que você vai fazendo e vai aprendendo, e é isso. É, É muito e, legal. sobretudo, estar aberto à experiência, né? A se a vivenciar aquele momento, aquela dificuldade, aquela alegria e aquela fome, né? Ou aquela e se adaptar àquele cenário que você se propôs, né? Isso, A isso. viver, né? E É assim, simplicidade do caminho. O caminho é simples, né? Você tem que. É tudo, vamos dizer, muito primitivo. Você vai. Agora, a gente é muito bem mimado e cuidado. Os banheiros de todos os cafés são muito limpos. Eles têm um welcome, um bem-vindo muito, muito grande para os peregrinos. A gente é tratado muito bem em todos os lugares, sabe? Cafés pequenos, tem sempre um biscoitinho no cafezinho, e o cuidado com o banheiro, que é uma coisa que você vai, às vezes, em alguns lugares, por aqui, né, no Brasil, lugares melhores, e os banheiros estão horríveis. E lá os banheiros muito limpos, né? E são banheiros que os peregrinos usam direto para tudo, eu diria, entendeu? Então, assim, é um caminho simples, sem frescura, todo mundo está feliz de estar ali e todo mundo está feliz de estar entrando em contato com o seu coração. É um caminho que, até você chegar a mais ou menos 120 quilômetros de Santiago de Compostela, é um caminho silencioso. Os peregrinos falam baixo, os peregrinos conversam baixo, mas quando você chega a mais ou menos aí 120 km, você encontra aquilo que nós chamamos de turisgrino, que são aqueles que vão fazer os últimos 120 km, porque para você ser considerado um peregrino, você precisa andar no mínimo 100 quilômetros. Então, tem um lugar chamado Sarria, que a partir desse lugar, o caminho se tornou um outro caminho, porque o caminho ele é vazio, porque os peregrinos não andam grudadinhos, andam dois aqui. Às vezes você olha para frente, você não vê nenhum peregrino, você olha para trás, você não vê ninguém. Daqui a pouco vem 6, vem 5, todo mundo passa em silêncio, calminho, sabe? E aí, de repente, pareciam excursões, e tinham realmente excursões de escolas de Madrid que levam estudantes, aí tinham famílias com pai, mãe, filho, aí alguém liga o rádio, sabe? É hum, criança. Então é assim, aí se torna um outro caminho, entendeu? curioso, não tinha não imaginava que houvesse essa mudança assim tão radical do cenário e também já passa por perto de estradas também, né? Estradas É. movimentadas também, né? Isso, principais. Eu ia até comentar isso, que bom que você falou isso, Paulo, porque assim, tem alguns dias, por exemplo, o primeiro dia é um dia que você anda, aquele dia ali do pôr do sol, é o dia que você anda beirando uma estrada o tempo todo, entendeu? Você não entra, porque muitas das vezes você tem uma opção de ir pela estrada, que é por onde vai geralmente a bike, porque os peregrinos de bike têm aqueles caminhos de pedra são dificílimos para eles, né? Mas tem algumas opções que não tem essa estrada, mas geralmente tem bike para cá e peregrino para cá. Mas se eu quiser ir por ali, eu vou, mas é geralmente um caminho feio, árido. E eu peguei um veranico no princípio, bastante calor, o que foi bom, mas o que também era complicado, porque você tinha muita roupa de manhã,
Lá a temperatura é engraçada porque ela começa assim, tipo, 5 graus. Aí 5 graus você fala, vai para 6, 7, não, 5, aí vai para 6, aí vai para 4, aí vai para 3, aí vai para 7, 8, aí começa a esquentar. Nossa, Então nossa. você saía toda encapada e ia tirando, e a mochila vai ficando cada vez mais pesada, né? Então, essa coisa da temperatura também, você tem que ver muito bem para você estar vestido adequadamente, sabe? Mas Sim. tem muitas surpresas legais. Eu postei muito pouco, porque você chegava também cansado e você queria curtir, pensar no que tinha acontecido o dia, né? Mas você encontra pessoas pitorescas, né? Encontrei um senhorzinho que devia ter, não sei, 80 e poucos anos, que ele conheceu Paulo Coelho e ele não tinha nenhum dente na boca. Ele morava numa cidadezinha que só tinham 20 habitantes. E eu até fiz uma brincadeira, eu falei, posso entrevistá-lo? Como é seu nome? Ele falava, bem-vindo. Aí eu falava, não, o seu nome. Esse era o nome dele. E ele estava muito feliz, foi lá dentro buscar o livro para me mostrar, o livro do Paulo Coelho, e ele vendia umas coisas, assim, uns colarizinhos, que eu acabei até comprando, mas assim, você encontra várias figuras dessas, Uhum. você de repente está subindo, 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 e aí você encontra uma mesa farta de comida no meio do nada, um sofazinho para você olhar, e aí você fala: o que que é isso? Aquilo é uma pessoa que adorou o caminho e que resolveu comprar aquele lugar, e hoje tem alguns. Não são hippies, né? Mas são como se fosse, né? Essa galera mais alternativa que chegam e ficam e moram lá. Então tem um sofazinho e eles oferecem queijos, frutas, tudo que você quiser, café, chá, e você pode ali ficar, descansar, né? É como se fosse um café, mas no meio da natureza. E eu me lembro, foi uma passagem super engraçada, porque o Nilson virou e falou para a pessoa assim: aonde é o toalete? Aí ele fez assim: em todos esses lugares. Assim, use a natureza, meu amigo, aqui não tem banheiro. Uau. Então, muito legal. Então, assim, você encontra muito desses lugares, assim, diferentes, sabe? E aí você faz uma doação, um donativo ali, e aí conversa com pessoas e medita um pouco, muito legal. E são aqui, ó, 315 quilômetros, certo? Em 16 dias, né? É Conforme 15, você são 15 dias. descreveu aqui num post seu. Como que foi? A gente viu uma imagem sua, você lá em Compostela, mostrando os pés, né? Mas como foi a sua, pessoalmente, assim, qual foi a sensação que você teve de ter completado realizado essa caminhada conforme você tinha planejado, desejado, se preparado? No seu interior, assim, o que que você O que pode. eu levei do caminho? O que eu trouxe do caminho? Isso. É assim, Paulo, é, eu sou uma pessoa que eu tive uma vida, uma infância muito difícil, né? Em termos de família desestruturada, né? E eu sempre tive na minha vida que colocar objetivos que eram muito maiores do que eu imaginava que eu poderia conquistar. Mas eu era uma pessoa que dizia, eu vou chegar ali. E ali, em vez de eu chegar ali, eu chegava muito adiante disso. E eu vou te dizer que isso foi a minha vida inteira, e a minha vida inteira foi até um certo momento muito difícil, mas tudo que eu sou e que eu tenho foi conquista própria, e através desse mecanismo que eu acho que eu desenvolvi para sobreviver num environment, num ambiente que era um ambiente difícil para uma criança, para um adolescente, depois para um jovem adulto. E aí, quando você pensa na jornada do envelhecimento, né?
E eu acho que eu comecei a pensar nisso no dia que eu fiz 40 anos. Eu falei, bom, 40 anos eu estou mais ou menos na metade da minha vida. Que é essa vida? O que isso representa? Então, eu já comecei uma outra jornada que eu já estava, nesse momento, profissionalmente muito bem encaminhada, né? Eu já tinha meu filho, eu estava casada, então você está com a vida ali arrumadinha. Eu falei, o que me espera nesses mais 40 anos que eu quero viver? Então, eu comecei uma jornada de estudo de terapia holística, né? Eu fiz muitos workshops, eu fui para a Índia, eu fui para ashrams, eu fiz um curso numa universidade na Holanda que chama Human University, que é uma universidade para humanos, onde você faz lá o curso máximo de terapeuta holístico. Então, eu fiz essa jornada. Hoje eu sou psicanalista também, acabei de entregar meu trabalho da pós-graduação esse final de semana, estou livre dessa também. Parabéns! Então, sou psicanalista, sou pós-graduada, eu sou, pós, sou psicanalista, sou pós-graduada, atendo, e eu acho que o caminho significa para mim, é um desafio que eu coloco para mim de uma maneira geral, né? Eu acho que é um desafio de eu revisitar as minhas sombras, aquilo que eu acho que eu ainda tenho que mudar e melhorar na minha vida. Eu acho que é uma maneira de eu reforçar que na vida a gente anda para frente, a gente não fica olhando para trás. O caminho tem uma coisa encantadora, que a cada curva você encontra alguma coisa que você não sabe o que você não sabe o que esperar. Então, assim, eu entrei numa cidade e dei de cara com aqueles carneirinhos. Eu subi uma ladeira e encontrei o seu bem-vindo. Você vira, às vezes está fresquinho, às vezes a temperatura muda. Então, isso também reforça para mim a questão de que a vida é só hoje e de que no caminho você encontra lugares mais difíceis, né, horas mais fáceis, porque o caminho tinha retas deliciosas, mas tinha ladeiras terríveis. Então, você pode transpor isso tudo. Eu acho que é um exercício muito bom para a gente olhar para a vida e olhar para o caminho, sabe? Que tem muito mais na frente do que atrás. Por outro lado, eu gosto de desafiar o meu corpo e entender até onde ele pode me levar. E eu acho que a disciplina e a questão de a gente, né, quando a gente vai chegando aí, acabei de fazer 61 anos, e a gente vê que a gente pode mais e que a gente pode ter uma vida bacana mesmo nessa idade. Então, eu acho que o caminho é essa coisa. Eu acho que envelhecer é uma delícia, porque você está aqui, né? Isso significa que você está vivo e você está envelhecendo bem, e você tem condição. E no caminho tem muita gente da minha idade para mais, Paulo. Eu acho que talvez 40% do caminho seja de pessoas 60, 70 a mais. Muita gente de 80 anos, quer dizer, muita gente, sei lá, 20%. Uau! Pouca gente jovem, muito mais gente de meia idade, vamos dizer aí, de 40 plus, deve ser 70% do caminho. Então, você vê todas aquelas pessoas jovens conversando, subindo aquelas ladeiras, isso te dá um push para a vida que é incrível, sabe? E então eu acho que o caminho, ele não só me trouxe, mas ele me traz isso, sabe? Cada foto que eu vejo, cada você passando por essas fotos, a minha vontade era parar de falar e olhar as fotos, porque essa questão de que cada dia é diferente do outro, a gente pode fazer isso na vida da gente sem se amargurar, sem se estressar tanto, sabe? Então, eu acho que o caminho, ele me renova isso, que é um movimento que eu estou há mais ou menos uns 20 anos, que é esse movimento de cada vez me conhecer melhor, cada vez
poder me abrir mais e me perdoar, né? Porque das minhas fraquezas e gostar de ter vulnerabilidades, porque no caminho você tem várias, né? O dia que eu tinha uma cãibra atrás da outra, eu dizia, eu não vou conseguir. Eu teve um dia que eu acordei, eu acho que mais sensível, eu chorei a metade do caminho. Eu nem sabia por que eu estava chorando, mas eu estava mexida, e você se permitir, sabe? Então, eu acho que o caminho para cada um, ele é diferente, né? Eu diria para quem vai fazer o caminho, se prepare emocionalmente também para você voltar e não tomar nenhuma grande atitude na sua vida, porque o caminho mexe tanto que eu já vi pessoas chegando e largando o trabalho, pessoas chegando e acabando com relacionamentos. Eu já vi de tudo na volta de caminho, sabe? Assim, os workshops que eu fiz na vida, eles também sempre falavam, não tome nenhuma atitude por 2, 3 meses depois desse workshop, porque ele mexe tanto com o teu ser que você quer tomar várias decisões. Simplesmente flutue, sabe? Então, acho que é isso. Ah, que relato maravilhoso! Que Falei demais. não falou demais, é um relato maravilhoso e que é uma aula, né? Um ensinamento muito bonito seu relato e assim é a cabeça, né? Porque o corpo você se preparou fisicamente, mas não adianta só o corpo, precisa a cabeça estar pronta Exatamente. e se abrir a essa possibilidade, né? E se abrir a esse universo. Vivi, eu poderia ficar aqui ainda mais algumas horinhas te perguntando sobre a viagem, mas eu queria caminhar aqui para o final. Eu não posso deixar de fazer uma entrevista com você sem te perguntar um pouco sobre o universo das viagens corporativas. Sair um pouco do nosso do caminho de Santiago de Compostela e te perguntar um pouco sobre o ambiente das viagens corporativas pelo seguinte. Quando eu entrevistei a Vivi lá em julho de 2020, estávamos no meio da pandemia. O mercado de viagens, né, que a Vivi atua diretamente, tudo parado, né, todo mundo em casa. Vivi, me conta, como está hoje a jornada do viajante corporativo, passado esses 4 anos? Olha, a gente agora em 2024, essa jornada já está, eu diria, mais organizada, já está melhor. Mas a gente teve um saldo bastante complicado para a nossa indústria e para o nosso mercado da pandemia, né? Primeira coisa que eu acho que a gente conversou bastante naquela época, que eu falei para você que eu achava que, acho que eu falei, nem me lembro, não assisti de novo o podcast ainda, mas que as pessoas iam se tornar mais empáticas nas negociações, iam olhar mais para um todo. Isso aconteceu pouco, eu acho que como o mundo também, né? Eu acho que nós esperávamos que o humano desse uma virada que ele não virou exatamente. Mas falando em termos de mercado de viagens corporativas, a gente teve aí uma retomada bem difícil, e principalmente porque as empresas estavam, e quando eu falo as empresas, eu estou falando da hotelaria, eu estou falando das companhias aéreas, das empresas de tecnologia, das empresas de eventos, todo mundo estava com dificuldades financeiras, porque todo mundo teve que se virar nos 30 para manter o seu negócio. Então, assim, muitos quebraram, os que conseguiram ficar no mercado tiveram que elevar seus preços, né? Então, a gente viu uma onda aí de preços altos de tudo, que continuam e que não tem jeito. É um mercado em reconstrução, é um mercado em recuperação, né? A gente viu companhias aéreas diminuírem as suas malhas, mudarem as suas malhas, aviões que saíram, né? Então, a gente vê o que está acontecendo no Brasil, né? Depois da pandemia, a gente já teve a Latam no Chapter 11, agora a gente tem a Gol no Chapter 11, correndo risco, né? E eu digo correndo risco, sim, porque se a Gol e a Azul se juntam e elas estão aí no ensaio, que eu digo, estão no namoro e esse casamento é capaz de sair, isso pode ser ruim, porque aí a gente volta a ter duas companhias aéreas. Hoje eu não considero que a gente tem nenhuma companhia aérea como outros países nacional, né? A gente tem 3 companhias aéreas e a Latam não é nacional.
A Azul é nacional, mas ela pertence a um grupo americano. A Gol também tem suas ações aí distribuídas para outros players internacionais. Então, a gente tem um dos players super importantes, que são as companhias aéreas, ainda muito fragilizados. Eu diria que eu vejo ainda um mercado frágil. Quando você olha para o cliente, você vê que o cliente já tem hoje uma noção maior de como fazer o seu budget, porque foi muito difícil para ele retomar ali em final de 22 e 23, como fazer um budget de viagem? Quanto que eu vou gastar? Então, o budget ele fazia, estava sempre aquém, porque o preço das passagens subiu, o preço da hotelaria subiu muitíssimo, Uhum. a e B subiu, né? Transporte subiu, tudo subiu e o budget acabava, então, muitas viagens, eventos represados e um maior dos nossos problemas os nossos profissionais foram fazer outra coisa. Então, a gente teve uma evasão muito grande. Então, a gente tem uma renovação de pessoas no mercado e uma juniorização ao mesmo tempo. Então, tem pessoas muito júnior trabalhando, porque o mercado teve que se renovar. Então, é treinamento, treinamento, treinamento na veia. Então, as empresas estão muito inchadas de pessoas, custa mais, e aí a indústria como um todo custa mais também. Para mim, que trabalho com treinamento, isso não é de tudo ruim, entendeu? Mas quando eu olho para o mercado e eu estudo isso, né? A gente estuda futuro, essa é uma questão. Quando eu falo da jornada do viajante, que foi a sua primeira pergunta, eu diria para você que a gente entra numa época onde as empresas vão começar a olhar para o viajante realmente de uma maneira diferente, olhando o que eles podem fazer no pré para que esse cara tenha uma jornada mentalmente mais tranquila, porque as empresas estão muito, muito, muito se importando, que bom, né? E isso é uma tendência que vem muito mais dos Estados Unidos do que brasileira, com a saúde mental dos seus colaboradores, porque a gente sabe que depois da pandemia a gente está vendo que a gente está entrando aí e eu agora na psicanálise, a gente vê isso todo dia no consultório, né? A gente está entrando numa fase bem difícil dessa coisa da ansiedade, dessa coisa das mídias sociais, dessa coisa de como o mundo se transformou e como as pessoas estão exauridas com esse novo mundo. Então, as empresas estão tentando tirar um pouco desse estresse no pré, através de hotelaria, de serviços diferenciados, sabe? Não mais só uma ginástica, mas sim quais são as preferências daquele cara para que ele possa produzir de uma maneira melhor. Então, rapidamente, eu diria que o mercado está um caos, da parte de tecnologia também, mas a inteligência artificial está chegando bem rápido para ajudar a gente a melhorar essa produtividade, que até essa renovação e juniorização estão um pouco atrapalhando. Mas eu acredito que em mais 2 anos, lá para 26, a gente já tenha tecnologias end-to-end que permitam ao viajante que ele faça realmente tudo aqui, começando, parando, continuando, vai para o laptop, vem para cá, sabe? A organização do pré da viagem, do depois, tudo muito mais prático e sem fricção. É isso. Ah, ó, mais uma aula aí sobre o mercado de viagens corporativas. E, pessoal, eu vou deixar os links da Viviane Martins aqui na descrição deste episódio da Academia de Viagens, né? Que tem lá os cursos, treinamentos, workshops e roadshows que a Viviane faz por todo o Brasil abordando esse tema. Eu sei que a Viviane daqui a pouquinho tem um compromisso seríssimo aí em Ipanema, entendeu? E ela tem que, tem Tenho que, mesmo. ela tem que decolar. Então, para fechar, Vivi, gostaria de fechar esse episódio primeiro agradecendo a você muito pelo carinho, por disponibilizar um pouco do seu tempo novamente para conversar comigo e compartilhar um pouco da sua experiência maravilhosa nessa viagem aqui comigo e com a audiência aqui do podcast Outra Visão. Também gostaria de agradecer a toda a sua família, ao seu filho Caio, ao Nilson, né, que te acompanhou na viagem, a todos os amigos e as pessoas que te acompanham, e também agradecer a toda a audiência que acompanhou até aqui este episódio. Para fechar, Vivi,
gostaria que você deixasse uma mensagem final, um recado, um pensamento, mais uma reflexão aqui para a nossa audiência. Legal, eu vou te dizer uma frase que eu vi logo no começo do caminho e que me acompanhou o caminho todo e que eu trago ela para a minha vida. É, não sonhe sua vida, viva seus sonhos. Ah, que maravilha! Muito obrigado, Viviane Martins. Um beijo! Tchau! Tchau, querido.